Bom, vamos lá. Vamos criar aqui, vamos abrir, né? Na verdade, vou até abrir o que eu já criei. Vou abrir aqui na área de trabalho. Vamos começar do zero aqui, ó. Vamos criar um arquivo, vamos salvar ele na área de trabalho, pode salvar com o título .h. Vamos vir em Simulation Control. Vai aparecer esse reloginho. Eu vou colocar aqui 1 microsegundo e 40 milissegundos de tempo, 1 microsegundo de tempo de passo de tempo e 40 milissegundos de tempo total de simulação. Significa que 1 microsegundo ele vai fazer um cálculo de 1 em 1 microsegundo da simulação. Então vai ser assim, os gráficos vão ser como se fosse liga-ponto de 1 em 1 microsegundo. E a simulação vai durar de 0 a 40 milissegundos, é isso que significa. Ok, fecha. Essas janelas aqui, pode acostumar com o P5 que ele não tem ok em lugar nenhum aqui embaixo, não. Se você mudou o parâmetro e fechou a janela, ele memoriza, ele não tem um ok que você tem que apertar, não. É assim mesmo. Vamos vir aqui em elementos, a gente vai criar primeiro o gerador de PWM. Então a gente vai vir aqui em fonte, vamos pegar aqui uma fonte de tensão CC, vamos pegar aqui uma fonte de tensão de onda triangular, vamos ver aqui, ó, triangular. Aqui, vamos colocar os dois aqui. Vou pegar um terra aqui, ó, esse terra aqui, ó, eu tenho que colocar ele aqui porque a referência é em relação a ele. É um terra que é só para 0 volts, né? Isso aqui, na verdade. E vou fazer o seguinte, ó. Vamos medir essas duas tensões. Vamos colocar esse cara aqui de sinal de controle. E esse aqui de triangular. Esse cara aqui eu vou colocar ele como 0.5. 0.5. Esse outro aqui eu vou colocar ele como o seguinte. Esse cara aqui ele vai ser 1 volt de pico a pico. Ele vai ter offset de 0. Ele vai ter ciclo ativo de meio e frequência, vamos deixar em 5 kHz para vocês observarem o que vai acontecer. Oi? Duty cycle, isso. 0.5 significa que é uma triangular que ela é up and down, ela sobe e desce. A triangular ela pode ser uma triangular up and down. Ela pode ser dente de serra, subir e depois descer instantaneamente, sem ter com a inclinação infinita, ou ser simplesmente down. Ela sobe do nada e desce lentamente. Então, a up and down ela sobe lentamente e desce lentamente. É isso aqui, ó. Isso aqui é a diferença, ó. Up and down, down e up. Beleza, vamos rodar e vamos ver o que acontece. Ele vai rodar e ele vai aparecer esse gráfico aqui já. E aí a gente pode escolher esses dois sinais e colocar eles aqui para a gente observar o que acontece. O que acontece? Eu tenho aqui um sinal em vermelho, que é o meu sinal de controle, e o meu sinal da onda triangular. O que acontece se eu comparar esses dois? Se eu perguntar quem que é maior, quem que é menor? Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui na aba de baixo, eu vou vir aqui nesse cara aqui que parece um amplificador operacional, esse aqui, ó, ele chama Comparator. Tá escrito aqui, ó, Comparator. Oi? Silêncio, pessoal. E aí eu vou perguntar o seguinte, quem que é maior? O sinal de controle ou a triangular? Eu pergunto isso conectando. Primeiro, se eu quiser que ele me fale que ele me fale quando que ele me fale on, né, para quando ele tiver maior, eu conecto dessa forma. Eu conecto a triangular aqui na inversora e
e o sinal de controle na não inversora. E aí, na hora que eu colocar um outro sinal aqui, que é o PWM, eu vou ter essa resposta aqui, ó. Quer ver? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um sinal aqui embaixo e vou colocar o PWM. Reparem o seguinte, o meu PWM, ele vai ser, quando ele for maior, quando o meu sinal for maior do que a triangular, ele é positivo, ele é positivo não, ele é ligado, ele é 1. Quando ele for, é nível lógico 1. Quando ele for menor, ele é nível lógico 0. Se eu alterar o valor do sinal de controle, digamos que eu coloque aqui 0,25. O que acontece? Eu diminuo o tamanho do sinal e ele fica muito pouco tempo maior do que o sinal da triangular. E muito mais tempo menor. Então ele fica menos tempo on, menos tempo ligado e mais tempo desligado. Se eu aumentar, por exemplo, para 0,75, ele vai ficar o quê? Mais tempo ligado ou mais tempo desligado? Mais tempo ligado, exatamente. E se eu fizer aqui, em vez de colocar isso aqui, eu colocar uma senoide. Eu vou colocar aqui uma senoide. Vou vir aqui, ó. Aqui tem senoide, aqui já tem uma de acesso rápido aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar essa senoide aqui. Eu vou colocar uma senoide mais fácil de produzir. Vou colocar ela aqui com pico a pico e amplitude de meio e offset de meio também, porque senão ela vai ficar com um valor igual a 0. Vocês vão entender que ela vai ficar de 0 a 1. Aí aqui eu vou colocar 50 mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, percebam. Quando o meu sinal é meio, ele fica o mesmo tempo praticamente aqui ligado e desligado. Quando eu vou aumentando o sinal, ele fica mais tempo ligado. Quando eu vou diminuindo o sinal, ele fica mais tempo desligado. É isso que o PWM faz. Tá vendo que a média desse sinal aqui de baixo segue a desse aqui de cima. Inclusive, se eu vier aqui colocar alguma coisa que me calcula a média, vou colocar esse cara aqui, ó. Eu vou pegar esse cara e vou colocar aqui, ó. Esse outro aqui vai ser a média, né? Olha o que eu vou fazer. Vou vir aqui em Elements, vou vir aqui em Control, pegar um filtro passa baixa de segunda ordem, vou colocar aqui, vou colocar uma frequência aqui nele de 500 Hz. Eu não vou explicar o que eu estou fazendo não, mas eu estou tirando a média, eu só estou tirando a média do sinal. Olha o que vai acontecer. Aqui eu vou plotar a média junto com o sinal, ó. Olha o que aconteceu. É só no início, né? Porque ele começa a calcular a média do 0. Mas depois ele acompanha, tá vendo? Em outras palavras, o meu sinal, eu vou inclusive mudar esse aqui, vou tirar esse. O macete aqui é porque se eu colocar triangular e depois colocar o sinal de controle, ele aparece por cima. Aí ele, tá vendo? Aí fica mais bonito. Percebam o seguinte, o meu sinal de controle ele está aparecendo aqui na saída, na média, igualzinho. Então a média é esse cara aqui, ó. Inclusive, olha aqui, ele até oscila, tá vendo? Ele oscila por causa do chaveamento. Então, na média, o meu PWM está obedecendo uma senoide. É isso que o inversor faz. Ok? Beleza, vou minimizar aqui. Esse aqui. Vou puxar ele de novo só para você ver aqui, ó. Elements, Control, Filter, filtro de segunda ordem. E eu cliquei nele e coloquei aqui 500. Calcula a média. Ele filtra, calcula a média. Ele vai pegar a média daquela. A média essa média aqui, ó. A média desse sinal vermelho aqui é o azul, tá vendo? Então ele está seguindo uma senoide bonitinho. Por que aquele no começo da senoide? É porque ele começa a calcular a média do 0. Ele tá com média. Ele tá pegando um sinal aqui que tá de 0 a 1, entendeu? Então ele tá calculando a média do 0. Como que tem esse gráfico aí?
Depois que você roda, que é aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, aparece esse gráfico, pula do nada. E aí você escolhe os vetores que você quer ver. Quando você, lá no vídeo, vocês vão poder ver com detalhe o que eu faço. Por exemplo, se eu quiser mais uma janela, eu clico aqui, entendeu? Quando você fecha esse cara aqui, por exemplo, você pode pedir ele de novo, sem rodar, só fazendo isso aqui. Se você clicar naquela janelinha lá, esse aqui, ó, Sim View, né? Ver a Run Sim View. Aí ele plota de novo. Então eu posso plotar aqui de novo, mesma coisa. Ok? Inclusive plotando aqui em cima, ó, a média, ó, a gente observa que o que está em verde está péssimo aí porque não dá para enxergar. Eu posso clicar aqui 2 vezes, vir aqui na curva, eu mudo a cor dela aqui para verde escuro, vai dar para observar. Observa que a média segue o sinal de controle, mas esse atraso aí é só por causa do cálculo da média mesmo. Então não é que é atrasado não. Bom, vamos fechar aqui, vamos apagar essa parte, vamos apagar essa outra. O PWM está pronto, ele está pronto, entendeu? Isso aqui está pronto para você usar ele no inversor. Então agora a gente vai montar o inversor. Vamos escolher um tipo de chave, pode escolher essa MOSFET aqui mesmo. Não faz muita diferença não, porque esses MOSFETs são ideais. Eles são chaves ideais. Ele tem chaves não ideais aqui, mas elas são para outros fins. Elas são, por exemplo, para você fazer um amplificador emissor comum, alguma coisa desse tipo, mas não faz diferença não. Vamos copiar esse cara. Opa. Ele tá rodando o quê? Você instalou direito? Tá, depois eu vejo. Depois eu vejo como que você instalou para ver se deu certinho. É o Windows, né? Tem uma versão free também no site lá que você consegue baixar. Bom, o que eu vou fazer? Eu estou montando minha ponte H. Vou colocar aqui uma fonte de tensão aqui, ó. Vou colocar aqui uma fonte de tensão. Vou colocar aqui uma fonte de tensão de, por exemplo, 100 volts. Vou colocar aqui 100 volts. Tá aqui já, né? 100 volts. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui tá vendo esse cara aqui, ó? Esse aqui, ó, que eu estou contando. Esse aqui é um on-off controller. Ele é simplesmente um bloquinho que você tem que colocar antes de cada chave que você vai usar para ligar e desligar. Que ele vai funcionar como se fosse como é que chama? Ele vai funcionar como se fosse um isolamento. Ele vai entender que 0 é para ligar a chave e 1, por exemplo, 0 é para desligar e 1 é para ligar. Se você não coloca ele, talvez essa chave aqui opere como se fosse naquela zona de, como é que chama? Na zona linear lá do transistor, aquela zona que não é, que ele está no meio termo, sabe, que ele não está nem aberto, fechado. E tem um outro detalhe também, eu vou colocar aqui uma porta NOT, tá vendo aqui, ó, nesse finalzinho aqui? Isso aqui é uma porta lógica NOT. Eu vou colocar ela, por exemplo, aqui e aqui. Aqui, ó, sendo esse aqui o MOSFET 1, 2, 3 e 4, eu lembro que o 2 e o 3 eles têm que chavear junto. E o 1 e o 4 tem que chavear junto. Então eles têm que chavear 180 graus defasados, né? Aí aqui agora eu posso ligar o mesmo sinal em todos. Por quê? Porque nessa ponte aqui eu vou ter um sinal num sentido aqui e o outro no sentido contrário aqui. Mesma coisa, um sinal no sentido aqui e o outro no sentido contrário. Qualquer? Porta NOT. Ela tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Ok. Agora eu vou colocar uma carga aqui. Vamos colocar uma carga. Vamos pegar aqui e vamos colocar uma carga.
Pessoal, tomar muito cuidado com o P5, que ele é danado para fazer isso aqui, ó. Digamos, se eu passar por aqui, ó, vou dar um exemplo, ó. Vou dar um exemplo de um erro que é comum você fazer nele, ó. Se eu vier aqui, ó, puxar um fio aqui e vier aqui na carga, fica olhando o que acontece. Ele conecta também nos dois terminais aqui, tá vendo? Então isso é fácil de acontecer no P5. Ele deixa você fazer... Exatamente. Só não embolar nos nós. Se você passar uma conexão por um nó, ele vai entender que é para conectar. Entendeu? Então aqui, por exemplo, ó, se eu vier aqui e vier aqui, ele não vai conectar com nenhum. Mas digamos, se eu viesse aqui, ó, ele ia conectar, tá vendo? Ele ia conectar esses dois pontos. Então isso é um erro muito comum, que tipo assim, você vai ficar 2 dias simulando isso aqui, tendo o mesmo resultado e não vai saber por quê. É tipo isso. Beleza. Esse fio que você acabou de ligar, ele mesmo não deve ser. Ah, é, tem razão. Agora sim. Daí aqui eu posso colocar um medidor de corrente aqui na saída. Por exemplo, aqui, ó. Vou colocar um medidor qualquer de corrente aqui. Colocar aqui carga e vamos medir, né? Reparem que é o seguinte, a minha carga ela está com uma corrente chaveada também. Está em forma senoidal? Tá. A média dela está em forma senoidal. Agora repara o que acontece se eu colocar um indutor aqui no caminho. Vou colocar um indutor aqui, vou colocar um valor de indutância aqui, um tantinho aqui só para ver o que acontece. Vou colocar 100 micro aqui, por exemplo. A resistência que está aqui, o default dela é 12 ohms, tá? Mas eu não mudei não, vou deixar o mesmo. Ele está filtrando, né? Ele está filtrando o sinal. Quando eu for, conforme eu vou aumentando a minha indutância, digamos que eu aumento ela aqui mais 2 vezes, o que vai acontecer? Ela vai se aproximar cada vez mais de uma senoidal. Eu vou aumentar aqui mais umas 5 vezes. Olha lá, tá vendo? Ela vai aproximando. Hã? Quando o ripple de corrente, ou seja, a variação de corrente ela é maior quando ele está passando pelo zero aqui, ó, tá vendo? Pelo zero de corrente. Beleza, vamos aumentar essa indutância aqui um pouco mais, vamos colocar aqui uns 2 mili, tá vendo? Olha, uns 2 mili aqui, ó. 2M. Tá ficando cada vez mais senoidal. Se fosse infinito, seria uma senoidal. Mas assim, você só não teria corrente porque, como a tensão está variando a média também, então você não teria corrente, assim. Mas digamos, se eu colocar aqui 10 mili, vamos ver. Aqui, ó, tá praticamente senoidal, tá vendo? Se você pegar aqui e dar um zoom, você tem um ripple de corrente, que é triangular mesmo. Aqui em cima ele tem menos ripple. E aqui no meio, aqui embaixo também, e aqui no meio é que ele tem mais. Esse é um tipo de PWM que eles chamam de... Esse aqui PWM, ele é o PWM bipolar, né? Não, ele é o PWM unipolar. A gente tem um outro tipo de PWM que você só liga uma chave de cima ou uma chave de baixo. É interessante também. Então tá, feito isso aqui, acabou a simulação. A gente vai fazer mais simulação, a gente vai fazer mais, só que a gente vai fazer, por exemplo, assim, para essa aqui, por enquanto tá bom. A gente vai fazer, por exemplo, mais uma de motor, mais uma de alguma coisa que vocês vão ver, para vocês entenderem aplicações também do inversor de frequência no próximo bimestre. As outras a gente vai fazer mais algumas no semestre que vem, no bimestre que vem. Isso. Só parar aqui.